hora. Eu pergunto a você, igreja, será que você entende que a tua hora chegou? Você que está nos assistindo em casa, você entende que a tua hora também chegou para você fazer a diferença neste mundo em que vivemos, mundo mau? Chegou a hora para todos nós, assim como chegou a hora para os nossos queridos e amados personagens bíblicos desta semana. Todos eles receberam um convite especial e fizeram a diferença no seu tempo. E será que nós estamos fazendo a diferença no nosso tempo? Será que você e eu entende que precisamos fazer a diferença para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que você tem sido um funcionário exemplar? Será que você tem sido um pai, um marido exemplar? Uma mãe, uma mulher exemplar? Um adolescente, um jovem que realmente demonstra o valor que possui, que foi entregue exatamente pelo Cristo Jesus? Será que você tem forças para isso? Chegou a hora. Chegou a hora da gente fazer a diferença no mundo na qual estamos vivendo. Estou falando para você exatamente neste momento, agora deve ser que horas? Confere para mim aí. Agora é às 9h28, horário de Brasília, dia 24 de julho de 2021. Ainda estamos vivendo no momento pandêmico. E eu confesso para vocês que nunca se pregou tanto sobre a volta do Cristo. Nunca se ouvimos tantas pregações. Eu não sei você que está me assistindo nesse momento pelo YouTube, minha igreja está assistindo neste momento. Algumas pessoas já estão dizendo, pastor, no passado eu ouvia que a igreja estava perecendo por falta de conhecimento, mas agora a impressão que eu tenho é que a igreja está perecendo por causa de muito conteúdo. É tanto conteúdo que a gente não sabe o que escolher. Mas será que a nossa vida tem sido relevante para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que o meu vizinho entende que eu escolhi fazer a diferença no mundo ao meu redor? Pois bem, certo homem estava com um amigo contemplando as cataratas do Niágara. Eu não sei quantos de vocês conhecem as cataratas de Foz do Iguaçu. Alguém aqui conhece? Você na internet conhece? Se você conhece, coloca para mim aqui nos comentários que eu vou ler daqui a pouquinho. Eu conheço as cataratas de Foz do Iguaçu e a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei impressionado com o tamanho daquela queda d'água. E a do Niágara é muito maior do que isso. Pois aquele homem, ao olhar aquela queda, ele observou aquele poder das águas, ele disse, olha, eis aqui um dos grandes poderes, talvez um dos maiores poderes da terra, ou que está à disposição do homem, mas ele não a utiliza. Será que você consegue entender a quantidade, o volume de energia que é produzido com aquela queda d'água? A Foz do Iguaçu, que é muito menor, consegue produzir energia suficiente para toda a região sul e ainda sobra um pouquinho para dividir para o restante das regiões brasileiras. E aquele amigo olhou e falou, realmente, o poder é grande, mas ele não é o maior poder disponível que não é utilizado pela humanidade. Você sabe qual é o maior poder que está à disposição de nós, seres humanos, mas nós não utilizamos? Você na internet, coloca para mim nos comentários, qual é o poder que você gostaria de ter? Coloca aí para mim, ok? Enquanto você coloca, eu quero mandar aqui um bom dia especial para Madalena. Madalena, bom dia para você, tá bem? Um bom dia para a Maria de Lourdes, que está conectada conosco, para o Marcos Rebouças, para a Tatiana Souza, para a Neide Oliveira, para o Sidney Barbosa, para a Ediane, para a Maria Gomes, para a Fox, José Gomes, Josi Marques, Nancy, para o Beto, para a Maria Garibaldi, para a Neuza Passos, Liarte, Sônia, Nice,
todos vocês um bom dia e bom dia também para você, Marli, para você que está aqui na igreja. Qual é o poder que você gostaria de ter? Se você pudesse escolher um poder hoje, que poder você teria? E aí, Damares, que poder você teria, minha amiga? Qual é o poder que você gostaria de ter? Qual é o poder que você gostaria de possuir? Como adolescente, eu sempre gostei de assistir super-heróis e ver ali os poderes extraordinários deles. Eu tenho um filho de 4 anos, tenho 2, um de 14 e um de 4. E o de 4 recentemente se encanta com os poderes do Homem-Aranha. Ele gosta de ficar escalando a casa inteira. E na cabeça dele ele tem teias, então, só que a teia sou eu, entendeu? Aí ele lança eu, e aí eu pego e carrego ele, é como se ele estivesse navegando aí pela rede, né? E essa ideia dele, as crianças gostam disso, gostam de ter poderes, imaginar que tem poderes. Meu filho menor com certeza seria o Homem-Aranha. E você, que poder você gostaria de ter? O Spider-Man, ele recebeu os poderes quando foi ali, eu não sei se a expressão correta é picado ou mordido pela aranha, deve ser picado, né? Não sei se a aranha tem dente, mas ele foi picado pelo aquele aracnídeo e ele ganhou ali os superpoderes. Algumas pessoas talvez gostariam de ser fortes. Eu não haveria nada de ruim se eu fosse um pouco mais forte. Eu ficaria feliz de ser um pouquinho mais forte. E existe um homem ali, o incrível Hulk, né? Super forte. E aquele doutor ganhou os poderes quando foi atingido por um tal de raio gama, que eu não faço ideia do que seja isso. E as pessoas adquirem superpoderes, pelo menos nos quadrinhos é assim que funciona. Mas e você, que superpoder você gostaria de ter? Qual é o superpoder que você gostaria de possuir? Olha só, a Josi está dizendo que o superpoder que ela gostaria de ter é o poder de curar as pessoas. Uau! É um poder interessante. Imagina você vivendo hoje, numa pandemia, e você tendo o poder de curar as pessoas. Imagina você visitando os hospitais, você colocando a mão sobre estes, e eles sendo restaurados. É um poder extraordinário. Realmente, o poder da cura é um poder surpreendente, ainda mais nos dias de hoje. Mas mesmo você não tendo o poder da cura, o que te impede de visitar alguém que está precisando do seu carinho? Ou talvez não somente do seu carinho, porque pode ser algum desconhecido. O que impede você de visitar alguém e dizer para esta pessoa que você se preocupa com ela? O que impede? Talvez não temos o poder da cura, mas temos o poder da empatia. De se chegar a uma pessoa e dizer que você se importa com ela. Pastor, mas nós estamos em pandemia. Tem gente que arruma desculpa para tudo, né? Mas nós estamos em pandemia, eu entendo, mas o que te impede de pegar o telefone agora e ligar para alguém que você gosta e dizer para esta pessoa que você ama e que você vai orar por ela nesse momento? Talvez nós almejamos tanto um poder surpreendente, mas os poderes pequenos estão à nossa disposição. Alguns estão dizendo aqui que queria ter o poder da justiça. Uau! Deixa eu ver quem disse isso. Foi o Hernando. Hernando disse que gostaria de ter o poder da justiça. E curioso é que no nosso mundo a justiça ela tem um símbolo, e é um símbolo de uma mulher segurando uma balança, e essa mulher ela está com uma venda aos olhos para dizer que a justiça é cega, né? Ou que ela é imparcial. Ela não tem partido, ela é imparcial. Curioso que a justiça, da perspectiva bíblica, ela é apresentada como Deus que tem 7 pares de olhos. E ao invés de ser aquele que é imparcial da perspectiva de que não vê, Deus ele diz que vê tudo. Isso é justiça da perspectiva bíblica. Não é o não ver, é o ver tudo. E quando você vê tudo, você consegue julgar de forma mais clara. Mas o José Gomes, ele está dizendo aqui para nós que o poder que ele gostaria de ter era o poder do Espírito Santo. Amém? De fato, José, o poder do Espírito Santo é um dos grandes poderes que está à nossa disposição, mas nós não utilizamos esse poder. Ou pelo menos usamos pouco.
No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, o texto é claro em dizer, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis então minhas testemunhas, e vocês irão falar deste evangelho para todas as pessoas do mundo, começando pela Judéia, que é onde vocês estão neste momento, e vocês vão se espalhar pela Samaria, e até chegar aos confins da terra. O que o texto está dizendo é bem claro. Se você buscar o Espírito Santo, você vai receber. E quando você receber o Espírito Santo, você não vai conseguir ficar de boca fechada. Você vai ter vontade de falar para as pessoas ao seu redor, começando por aqueles de dentro da tua casa. Não foi assim que Pedro fez? Ou melhor, que André, o irmão de Pedro, fez? André viu Jesus ali, sendo batizado por João Batista, e este ficou impressionado com a cena, e a primeira coisa que André fez foi buscar e contar para o seu irmão aquilo que ele havia presenciado. Eu tenho certeza absoluta que Jesus fez algum milagre na tua vida, eu tenho certeza. Eu gosto sempre de pensar nos mais recentes. Tenta pensar no milagre mais recente que você recebeu. Alguns estão segurando os milagres exatamente neste momento. Talvez você recebeu o milagre da cura. Talvez você recebeu o milagre de poder passar numa universidade federal. Talvez você recebeu um milagre, a bênção de tamanho gigante, com cabelos longos, bonitos, está ao seu lado neste momento, não sei. Alguns, neste momento talvez eu estou falando para alguém que está apaixonado e acabou de receber o sim da pessoa amada. São milagres que acontecem diariamente, mas muitas vezes nós não pontuamos esses milagres e talvez desprezamos eles, mas Deus está à nossa disposição por meio do Espírito, e esse poder extraordinário, ele quando vem, ele faz toda a diferença na vida daquele que crê, toda a diferença. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver diversos casos de pessoas que tiveram contato com a palavra e foram transformadas, foram revitalizadas, e o poder de forma extraordinária aparece para estes. Como o Hernando mesmo disse sobre o poder da justiça, eu quero que você acompanhe comigo alguns relatos que acontecem no livro de Juízes. No livro de Juízes aparecem alguns personagens que foram libertadores do povo. Dentre esses, talvez o mais conhecido, Sansão, o homem mais forte do mundo. Quem sabe teria uma briga boa entre Sansão e Hulk, imagina. Imagina que o Hulk fosse um filisteu e agora Sansão tendo que brigar com ele. Seria uma luta interessante. Mas Sansão é descrito como o homem mais forte do mundo. E Sansão, ele relata ali a sua história a partir do livro de Juízes, capítulo 14. E nós vemos alguns fatos interessantes, como por exemplo, no versículo 6, Sansão, ele aparece de maneira extraordinária e ele faz umas coisas assim, inexplicáveis. Quantos aqui tem gato? Só para eu saber, quantos tem gato? Se você tem gato, coloca para mim aqui no comentário se você tem um gato. Você tem gato? Ok. E você já pegou o seu gato alguma vez assim e deu vontade de apertar ele? Já fez isso muitas vezes, né? E quando você começa a apertar o gatinho assim, você sente que talvez se apertar um pouquinho mais forte, eu não sei o que pode acontecer. Mas para aqueles que têm hamster, não recomendo nem segurar com força, porque vai dar ruim, vai dar muito ruim. Mas Sansão, ele tem umas coisas extraordinárias, como por exemplo, capítulo 14, versículo 6, diz que Sansão estava passeando. Imagina você passeando, e de repente assim aparece um leão, o que você faz? Alguns estão dizendo que corre, é a pior coisa que você faria. Correr nessa hora é morte, irmão. Correr não adianta. Você tem que ou enfrenta o bicho ou sobe numa árvore, entendeu? Apesar que alguns leões sobem em árvores, mas pode ser que o leão da Palestina ele não tinha essa habilidade, mas
correr é a pior coisa que você faria. E Sansão, ele olha o bichinho, ele fala, ai, que gatinho lindo, pega a boca do leão e abre. Eu não conseguiria fazer isso com um gato. Até rasgar papel é difícil às vezes, sabe? Quando você rasga a primeira, a segunda, tem 4 folhinhas para rasgar, já está difícil. Apesar de eu conhecer pessoas que já rasgaram aquelas páginas amarelas, né? Mas Sansão faz isso com uma facilidade super tranquila, assim. Só rasguei um leão, de boa. Como se não fosse suficiente, ele luta com o exército sozinho. Ele de repente olha assim e vê, não tem uma arma aqui, ele pega uma queixada de um jumento e destrói um exército. Como se não fosse suficiente, ele chega numa cidade, numa região chamada Gaza, ele estava enfurecido, ele só coloca os portões de aço nas costas e carrega. Coisa fácil, né? Coisa simples. Agora eu te pergunto, como é que Sansão conseguiu fazer essas coisas? Como é que este homem consegue fazer esses atos extraordinários, sem medida, coisas... Eu não consigo entender. Para mim é difícil, mas olha só o que diz a Bíblia. Livro de Juízes, capítulo 14, a partir do versículo 6, diz que Sansão estava ali meio enfurecido por causa de umas coisas que aconteceram na vida dele, uns casamentos meio atrapalhado. Mas, no versículo 6 diz o seguinte: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada a ter na mão. Todavia, nem o seu pai e nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Sansão pegou o gatinho e ele simplesmente rasga este animal, verso 5 diz que é um leão, e o texto compara como se fosse um cabrito. Eu já falo, é difícil partir ali, mas a expressão que eles usam é porque eles tinham o costume de cortar os animais para fazer pactos com Deus. E um dos animais da história seria um cabrito ou uma ovelha, e eles partiam no meio, essa é a expressão que é utilizada. Então, quando um judeu leu isso aqui, ficou claro para ele que Sansão partiu o animal em 2. Era essa forma de fazer pactos de aliança com sangue, e Sansão simplesmente corta o animal em 2 partes, com as próprias mãos, sem auxílio de absolutamente nada. O segundo texto se encontra no livro de Juízes também, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 14, que diz o seguinte: chegando ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro, jubilando, felizes. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. E então Sansão ali, ele quebra as cordas que tinham nos braços, como se fossem fios de linho queimado, ou seja, com uma facilidade incrível. Perceba que a força de Sansão, apesar de alguns acreditarem que estavam nas suas cabeleiras bonitas, eu não tive esse privilégio de ter cabeleiras bonitas. Na verdade, eu estou tendo um pouco o privilégio de ainda ter um resto de cabelo. Mas alguns têm uns cabelos bonitos. Eu uso o seu exemplo, cabelo bonito, grande. O meu não cresce para baixo, ele cresce para cima, eu não consigo entender isso. É um volume estranho, ele vai subindo assim. Mas Sansão, ele tinha umas cabeleiras bonitas e diz que ele fazia tranças com aquela cabeleira. E alguns acreditavam que a força de Sansão estava nos seus cabelos. E tentaram de alguma maneira cortar ali os cabelos de Sansão, mas perceba que depois que os cabelos de Sansão foram cortados, no último momento ali, quando ele ora ao Senhor ainda com os cabelos curtos, perceba que o Espírito de Deus mais uma vez se apodera de Sansão e ele consegue quebrar as colunas que estavam sustentando o templo de Dagon, e então ali Sansão mata mais pessoas, mais inimigos na sua morte, do que enquanto estava vivo. E tudo isso, não porque ele era o homem mais forte do mundo, mas tudo isso porque aquele homem havia recebido a maior força, a maior energia, o maior poder disponível ao ser humano, que é o Espírito Santo. Quando Sansão, ele faz uso
do poder que está à sua disposição, ele sim se transformou no homem mais forte do mundo, não porque ele era mais forte, mas porque o Espírito de Deus havia se apossado deste homem. Simplesmente por isso. E é assim que nós devemos entender. Eu quero usar um outro exemplo aqui, o exemplo do apóstolo Pedro. No livro de Lucas, no capítulo 5, apresenta o apóstolo Pedro como sendo um pescador, um humilde pescador, um pescador simples, um pescador comum. E este homem comum, ele começa a sua vida juntamente com Cristo e o tempo vai passando, ele vai aprendendo sobre Jesus, ele vai se apegando a Jesus, ele está tendo amor por Jesus e ele começa a ser cativado pelo poder da palavra de Deus. E agora este homem, simples como você, como eu, está seguindo a maior fonte, a fonte inesgotável de poder que existe no universo, que é o nosso Deus. Mas após um período de 3 anos e alguns meses, Pedro foi testado. E ao ser testado, ele estava seguindo Jesus de longe, o texto diz. Jesus estava sendo preso, e as pessoas ao redor de Pedro diziam: olha, você não estava junto com aquele homem? E Pedro negou a primeira vez, Pedro negou a segunda vez, Pedro negou a terceira vez, e você conhece muito bem a história. O galo canta, Pedro se lembra das palavras do Cristo, ele se entristece, e eu pergunto, por que Pedro negou Jesus? Porque Pedro teve medo. Nós falamos sobre isso ontem. Pedro teve medo. E até as pessoas mais corajosas do mundo têm medo. Tem medo de alguma coisa. Eles dizem que é o tal do calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem algum ponto fraco. Pedro teve medo e por isso ele negou Jesus. E ao negar Jesus, Pedro agora, ele sente uma amargura, uma dor no coração por ter negado Jesus, mas Jesus, ele busca uma reconciliação. E então, no livro de João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, nós vemos a reconciliação, Jesus reafirmando Pedro, e eu já mencionei isso ontem, eu só vou apenas recapitular. Jesus, ele reafirma Pedro quando ele pergunta: Pedro, tu me amas? E então Pedro responde: Senhor, eu amo. Então cuida das minhas ovelhas. E Jesus faz a pergunta pela segunda e pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E apesar do texto dizer que Pedro se entristeceu, porque Jesus havia perguntado a terceira vez, Jesus naquele momento estava reafirmando Pedro. Estava dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, eu sei que você teve medo, que você fraquejou, mas não desista. E apesar das pessoas terem se escondido quando Jesus foi preso e foi morto, apesar deles terem se escondido, porque teve medo, quando aconteceu algo extraordinário na vida daqueles homens, que é relatado no texto de Atos, quando a promessa do Espírito Santo se cumpriu na vida daqueles homens, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas. E aqueles homens comuns, como você, como eu, se levantaram para poder pregar o Evangelho. E eu não sei você, mas as barreiras foram rompidas. Pessoas que talvez tinham um conhecimento limitado, pessoas que eram limitadas, passaram a ter um poder extraordinário. Pessoas que eram simples, passaram a fazer coisas extraordinárias. E aqueles homens cheios do Espírito Santo começaram a falar em línguas estrangeiras. Imagina você, que de repente, assim como eu, não domina completamente o português. E eu fico imaginando a cena, eu sou muito visual, eu fico imaginando, eu era da área de exatas, então números não é problema para mim. Mas quando eu penso na língua portuguesa, eu penso em um sujeito grande, e muitas vezes a gente se agarra, cai no chão e luta, e às vezes ele está por cima de mim, eu não consigo, é um negócio complicado.
Você já entendeu. E é assim que funciona. Algumas pessoas aqui na igreja estão rindo comigo, mas para outras pessoas é fácil, é simples, mas para mim não é tão fácil. Mesma coisa números. Números para mim é uma coisa fácil. Quando eu penso nos números, eu penso em um sujeito pequenininho, assim, bem baixinho. E eu não preciso nem rolar no chão com ele, eu dou um chute assim, já está tudo certo. Mas a língua portuguesa é um sujeito bem grande. Mas aqueles homens, assim como eu, talvez nem soubesse falar direito a língua materna, quando abriram sua boca, ou as suas bocas, a sua boca, né? Porque tem mais de uma, né? Só tem uma boca, né? Olha o português de novo. Quando abriram a sua boca, cada um deles abriu a sua boca, eles começaram a falar em idiomas estrangeiros, de maneira que as pessoas que eram nascidas nessas cidades maternas, nesses locais de origem na qual eles falavam línguas estranhas, estrangeiras, eles ouviam aqueles homens simples falarem no idioma materno deles. Isso era o poder do Espírito Santo na vida de homens simples. E aquele pescador que teve medo e negou a Jesus, quando se levantou para falar, não pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo, o texto diz que cerca de 3.000 pessoas aceitaram a palavra de Deus naquele momento. E eu fico pensando, o que vai acontecer quando nós orarmos a Deus, pedindo o Espírito Santo e de fato nos consagrarmos para fazer a obra que nós temos condições de fazer, porque Deus nos habilitou para isso. Quando você e eu começarmos a falar poderosamente por meio do Espírito Santo, as pessoas não irão reparar nas nossas vestes, as pessoas não irão reparar no nosso estilo de vida, as pessoas não irão reparar em quem você era, porque Jesus era o filho do carpinteiro, mas aquele filho do carpinteiro, dotado do poder do Espírito, fez homens letrados ficarem aos seus pés com 12 anos de idade. Coisas extraordinárias irão acontecer quando nós, de fato, buscarmos o poder do Espírito Santo e utilizarmos esse poder que está à nossa disposição, mas muitas vezes nós negligenciamos ou não pedimos. Talvez não pedimos por medo, talvez não pedimos por insegurança, talvez não pedimos porque se nós pedirmos, nós receberemos. E ao recebermos este poder, teremos um compromisso de fidelidade com Deus. No livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 4, diz o seguinte: diz que todos aqueles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Perceba que ao Espírito Santo tomar posse daqueles homens, eles passaram a fazer aquilo que o Espírito lhe compelia a fazer, e não o que eles queriam fazer. Como já diz o apóstolo Paulo, não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, por meio do Espírito Santo. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, nos deixa o seguinte pensamento, na página 168. Aquele que mais ama a Cristo, maior soma de bens fará. Não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo na pessoa e vive uma vida inteira de consagração a Deus. Perceba que é uma vida inteira de consagração, é uma vida inteira na busca do Espírito Santo. Eu quero contar um testemunho para vocês. O nome do jovem na ocasião era Evan Roberts. Evan Roberts nasceu no país de Gales, e este homem cristão, ele buscava o temor de Deus diariamente, ele buscava o Espírito Santo, e ele orava pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Muitas vezes o buscava de madrugada, e pedia para que Deus o usasse como um instrumento de evangelização e de salvação para as pessoas ao seu redor. Cerca de 10 anos orando, pedindo o reavivamento, pedindo o Espírito, Evan Roberts
convidou um grupo de jovens para poder estudarem a Bíblia, e aqueles jovens, movidos pelo Espírito Santo, começaram a alcançar pessoas ao seu redor, começaram a alcançar vizinhos, começaram a alcançar parentes, começaram a alcançar pessoas que estavam buscando fazer a vontade de Deus. No entanto, naquele pequeno vilarejo na qual Roberts vivia, eles começaram uma série de pregações da palavra de Deus. E durante 9 meses, eles pregaram incessantemente a palavra. E ao pregarem a palavra, cerca de 100, eu te pergunto, 100 pessoas se convertendo num período de 9 meses, é muita gente? O que você acha, você que está em casa? Imagina que nós iniciássemos uma série de pregações e durante 9 meses pregássemos numa determinada cidade e levássemos ao batismo, à conversão, 100 pessoas. Seria bom? Mas o que você acha de levar 100.000 pessoas ao batismo? Foi o número aproximado de pessoas que Roberts, juntamente com aqueles amigos, levaram à conversão. E isso eu digo porque não é do poder deles. Isso aconteceu porque o Espírito Santo estava sobre eles. Eu conheço pessoas que não sabem nem ler e escrever, mas levaram muitas almas à conversão e ao batismo. Eu conheço pessoas que humildemente começaram a cavar, planar uma terra, é assim que eles falam. E como não tinha carrinho de mão, ela colocava dentro, em cima de um saco e arrastava o saco e jogava num outro terreno. E uma senhora de mais de 70 anos de idade fez isso, aplanou o terreno todinho e dedicou o terreno a Deus e construiu uma igreja e colocou as pessoas que ela havia dado estudo bíblico. Hoje nós temos um símbolo, e você que é jovem, quando você estende a mão assim, você que está na tela, quando nós colocamos a mão assim, um high five, nós nos lembramos de um símbolo. Qual é o nome desse símbolo para nós adventistas? Eu sou Caleb. Onde eu falei sobre Josué. E Josué, juntamente com Caleb, mediante o poder do Espírito, aqueles 2 homens com 80 anos de idade, se levantaram e o Caleb, que é representado por o símbolo de uma montanha, ele disse o seguinte: Deus prometeu que nos daria a terra. Hoje, com 80 anos de idade, eu tenho o privilégio de ser o primeiro a escolher a terra que eu vou habitar. E eu só quero a mais difícil. Por quê? Eu sou Caleb. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E se Deus está comigo, eu não quero o mais fácil. Pode me dar o mais difícil. E Caleb se levantou com 80 anos de idade, conseguiu conquistar o monte, e depois ajudou os seus irmãos a conquistar o vale. Não teve medo, porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E assim como Roberts, nós podemos fazer a diferença se de fato o Espírito Santo de Deus estiver sobre nós. Pergunto, o que aconteceu com Saul? Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E a história disse que aquele rei de Israel, no dia da sua unção, ele teve medo e se escondeu. É mole isso? Imagina, no dia que você vai ser ungido rei, você tem medo e se esconde. Aquele homem se escondeu. Mas aquele homem que se esconde, está no texto de 1 Samuel capítulo 10, 22, acontece algo extraordinário na vida dele, e esse algo extraordinário é o que pode acontecer na nossa vida se nós buscarmos. Então, no texto de 1 Samuel, eu vou ler com vocês o capítulo 11 agora, e o versículo 6, na qual diz que este homem, o primeiro rei de Israel, o homem que foi escolhido pelo povo, diz no verso 6, e o Espírito de Deus se apossou de Saul,
quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremaneira. Perceba que o Espírito de Deus se apossa dele, e então ele faz coisas extraordinárias, mas esse mesmo Espírito que se apossou de Saul, quando ele se rebela contra Deus, diz que esse mesmo Espírito saiu de Saul e se apossou de Davi. Pessoas estão buscando o Espírito, mas outros estão talvez perdendo. Não permita que você perca a bênção de Deus, mas permita Deus usar a tua vida para tocar a vida de pessoas ao seu redor. Permita você ser um instrumento de Deus para poder alcançar a bênção que Ele tem reservada para você. Nós vimos ontem que é necessário nós acreditarmos nas promessas de Deus. É necessário nós confiarmos que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. E é necessário nós buscarmos o relacionamento com a palavra de Deus para que assim então nós recebamos o Espírito em nossa vida e façamos a diferença ao nosso redor. Enquanto muitos trabalham na causa de Deus, muitos estão buscando Deus. Eu não sei se você entendeu essa frase, mas enquanto muitos trabalham na causa de Deus, muitos estão buscando a Deus. E eu te pergunto, o que é mais importante? Trabalhar na causa de Deus ou buscar a Deus? E aí alguns vão dizer, os dois, pastor. De fato. Mas na historinha das crianças nós vimos Marta e vimos Maria. E eu te pergunto, o que era mais importante naquele momento? Trabalhar para Deus ou estar aos pés de Jesus? Perceba que às vezes muitas pessoas trabalham para Deus e nem sabem, nem conhecem o Deus a qual estão servindo. Mas eu quero fazer um desafio para você neste momento. Se colocar aos pés de Jesus significa que você conhece esse Deus. Maria só foi capaz de se colocar aos pés porque ela conhecia. Se você entende que o melhor lugar do mundo para você é aos pés do Salvador, pode ter certeza que é de lá que virá o poder. Virá o poder para fazer você e eu sermos pessoas diferentes na nossa vizinhança. Escolha hoje receber o Espírito Santo. Escolha hoje fazer a diferença para as pessoas que estão ao seu redor. Porque dia 24 de julho vai ser marcado como o dia que chegou a hora de fazermos a diferença para aqueles que estão ao nosso redor. Se você escolhe fazer a diferença, medite na letra deste louvor. Que alegram a vida e nos fazem sonhar, recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador
fico em oração junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Você pode fugir e ir para vários lugares. Todos os lugares não vão atender às suas necessidades. A minha necessidade. Nós precisamos estar aos pés do Salvador, porque Ele é tudo o que precisamos. E Ele tem que ser tudo o que queremos. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. Do Salvador. Louvado seja Deus. É aos pés do Salvador que nós iremos encontrar poder. E se você aceita este poder, estenda a tua mão direita e vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, hoje vimos histórias de homens comuns, homens que eram como nós aqui da igreja, como pessoas que estão nos assistindo neste momento, mas se tornaram pessoas extraordinárias ao receber o Espírito Santo do Senhor.
derrama sobre nós o Espírito, Pai. Use a nossa vida de forma poderosa, que ao estarmos aos pés do Cristo, ao estarmos em lágrimas juntamente com Ele, possamos receber esse poder extraordinário que está à nossa disposição. E então, nós iremos nos levantar e seremos tuas testemunhas de maneira extraordinária. Que a nossa vida clame do Deus a qual servimos. Perdoe os nossos pecados e ajuda-nos a sermos pessoas melhores para o teu reino. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco todos os dias da nossa vida. Fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe hoje e sempre no nome de Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um bom sábado e uma boa semana.